vemos a parte de 5 dimensões. Tá? Vamos ver deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver o que eu posso mais pensar. Já, vamos pensar. Matematicamente, vamos seguir assim, um exercício bem diraquiano. A matemática nos conduz. Depois a gente interpreta. Mas deixa a matemática levar a gente até onde ela pode, sem medo, sem culpa, né, de não estar fazendo física. Estamos fazendo física assim, só que em vez de estar levando choque no laboratório, a gente está usando matemática. Matemática, como segundo dia, não sei se vocês já tiveram acesso, já falei com vocês. Procure o paper do Dirac, 1939, a relação entre física e matemática, está na rede. On the relation between mathematics and physics. Ele mostra que a matemática é um instrumento legítimo de se fazer física. A matemática não é a linguagem, a matemática não é um escravo da física. A matemática substitui um acelerador, a matemática substitui um detetor, a matemática substitui um telescópio. Onde você não consegue ver, a matemática veio para você. O seu talento está em interpretar o que é matemática. Você tem que saber conversar com a matemática. Essa é a linguagem direta. Quem diz isso é Dirac. Então, alguém que toca música aqui, se chegar a Beethoven e chegar lá, essa sonata tem que ser tocada assim. Acho que a gente vai acreditar. Quando eu tive aula com o Dirac, eu pensei, poxa, eu vou ter aula com Beethoven. É como se eu fosse encontrar Mozart. Então, o que ele disser, eu vou fazer. Tomei banho, me perfumei, que não vai onde? Estou tão alegre, eu vou ter aula com Mozart. Eu fui estudante de música, então, Mozart, me deram uma referência. Então, hoje eu vou conhecer Mozart, ele está aqui, eu vou falar com ele. Então, o vovô, né, olha, ela vai te dizer tudo. Você precisa pensar. Ela diz tudo para você, você vai ter que interpretar. Então, muda um pouco essa postura, às vezes, que a gente tem de pensar que a física, a matemática estraga a física. Ele sempre dizia uma coisa, a matemática refina a nossa intuição, ela não atrapalha a nossa intuição. Quanto mais matemática e física souber, a intuição dele vai se tornar cada vez mais aguda. E não vai, a matemática estraga, o cara vai ficar péssimo físico, porque isso... Não. Eu estou só dando esses recadinhos a vocês, porque tem uma literatura boa escrita sobre isso agora. Em 1939, que é esse paper dele, chamado A Relação entre a Física e a Matemática. Ele discute, é um trabalho de filosofia. Então é um trabalho muito interessante, porque ele reflete, porque nessa época a física estava se matematizando. E aí havia aquele medo na comunidade, havia um preconceito, inclusive. É muita matemática, mas a física está se desviando dos seus propósitos. Né? Ele lembra, não lembre-se de Newton, ele falou, lembre-se de Newton. Ele, aliás, tinha a cadeira de Newton. Né? Lembre-se de Newton. Newton inventou matemática para fazer física. Ele não inventou um aparelho, ele inventou matemática, ele inventou cálculo para fazer física. Então, um pouco nessa. Então, a linguagem diraquiana nos diz. Vamos olhar álgebra linear. Você que falou que fez álgebra linear agora. Então, álgebra linear. Isso aqui é aula de álgebra linear agora. Vamos pegar um pedaço da nossa aula, vai ser álgebra linear. Como compor essas grandezas que são vetores, escalares e pseudo-escalares, vetores e pseudo-vetores, e enrolar todo mundo numa equação só, simulando o eletromagnetismo. Depois nós vamos ver, a carga se conserva? A onda se propaga? Aí, se a onda se propagar e a carga se conservar, tem física. Certo? Mas se a onda ficar parada, se a onda se congelar, o campo eletromagnético não se propaga. O que você fala? Você está falando da matemática, né? O Galileu disse, olha a luneta, você vai ver. O Dirac disse, olha a matemática, você vai ver. Mas acho que digamos o Einstein, assim, fala disso, olha o conceito que você vai ver as coisas. Também. Então, ontem nós estávamos discutindo qual o conceito do eletromagnetismo. Então, a invariância da luz e a conservação da carga elétrica são dois conceitos que em qualquer eletromagnetismo a lei de Mach está se curando. Então, você colocou, vamos dizer, a questão, digamos, que a carga elétrica poderia ser dependente de campos não lineares. Quer dizer, eu acho que hoje, assim, um pouco um conceito... Você está dizendo que ontem nós vimos a formulação microscópica da carga elétrica. Como expressar a carga elétrica através de estruturas matemáticas, que são os campos. Quando a gente mostrou como é que é o campo do elétron, como é que é o campo de um meson pi, como é que a carga fica, se a carga do meson pi, como é que eu posso dar uma estrutura microscópica para essa carga. É isso que está querendo dizer, né? Eu gostaria de entender qual é o conceito que gera o campo elétrico magnético. Eu quero saber se são duas dimensões. Tá certo.
quero saber qual é o conceito. Daí, digamos, será que o conceito é simplesmente aquilo que tinha uma carga elétrica, sabe que tinha carga elétrica? Ou pode ter, por exemplo, microscópios, ou pode ter o próprio campo elétrico gerando o campo elétrico, a não linearidade. Então, eu acho que dizer, a gente tem que buscar a matemática para o sentido, mas eu acho que o eletromagnetismo nos falta assim, de qual o conceito que gera, quando eu falo, qual o conceito que gera os campos eletromagnéticos? Qual que é? Seria a carga, né? Seria a luz, né? O que está... Vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar sobre isso mais no final da aula. Essa discussão, acho que é uma discussão importante, né? É uma discussão menos quantitativa, é uma discussão mais qualitativa, por isso muito importante. Né? Discutir o conceito é importante. Eu vou falar isso, vou deixar, não vou esquecer. Existe uma dupla? Uma, a carga como origem. Sei. Então, a carga gera luz, por exemplo. Certo. Se oscila uma carga, gera luz. E a outra, ao contrário, você perguntar se a luz é a origem. Sei. Então, quer dizer, qual a origem desse campo elétrico? Vamos falar sobre isso aqui. Tá legal. Então, vamos colocar dessa forma. Acho que a tua provocação, ela orienta um pouco a nossa discussão aqui no sentido de que nós estamos muito ligados, aqui eu estou falando sempre, a gente está ligando o eletromagnetismo à carga, né, que é o saber popular. Carga, campo elétrico e campo elétrico. Ontem a gente chegou a falar, carga, objetos neutros têm propriedades eletromagnéticas, não tem carga, tem propriedade eletromagnética. Ele pode não ter carga, ele pode não ter monopolo, mas ele tem dipolo elétrico, é o caso dos átomos. Os átomos, em forma não ionizada, eles são neutros, eles têm momento de dipolo elétrico. Então, a carga deles é zero, mas a interação eletromagnética não é zero por causa do dipolo. Por causa do dipolo magnético também. Então, os átomos claro, eles têm momento de quadrupolo também, mas o mínimo que eles têm já é o dipolo, então já tem interação eletromagnética. Mas aí mesmo que a gente fala, mas o átomo é composto. Então, claro, a interação eletromagnética ela vem porque as cargas negativas sentem o campo de um jeito, as positivas sentem de outro, o campo vetorial é uma grandeza vetorial, o campo de escala elétron é uma grandeza vetorial, eles não podem se somar para dar zero, então sobra uma interação. Claro, é porque eles são compostos, mas aí eu peguei um exemplo mais recente, falei, mas o neutrino não é composto, e o neutrino tem carga zero. E o neutrino, então, tem interação magnética. Em carga zero, mas ele tem interação magnética. Hoje o modelo padrão nos diz a origem do magnetismo do neutrino vem da sua massa, pequena massa que ele tem. Então, só a gente está quebrando um pouco esse, vamos dizer assim, não é um vício histórico, né? Estamos quebrando um pouco a ordem das coisas, no sentido que o eletromagnetismo, bom, quando o Newton formulou a gravitação, para ele a gravitação vinha da massa. Hoje a gente sabe, não é só massa que gera gravitação. Eu posso ter uma distribuição pura de energia, eu posso ter um gás de fóton, um gás só de fóton, a massa é zero, tem energia. Na relatividade, a energia é massa. Onde tem energia é igual a mc2. Para o campo gravitacional, ele não vê a massa, ele vê a energia. Energia para ele é massa. Ele divide por C2 rapidinho. Então ele faz um campo gravitacional. Então você pode gerar um campo gravitacional a partir de fótons. A massa é zero, mas a energia não. Então a gente vai refinando. Então a mesma coisa aconteceu com o eletromagnetismo. Né? O eletromagnetismo nasceu em função da carga elétrica, depois em função das correntes. Elétrico, campo magnético. Hoje a gente não precisa ter carga para ter campo elétrico. Já sabe que eu consigo gerar campos a partir do spin, a partir de alguma coisa que é neutro. Então, o neutrino ele tem carga zero, mas ele gera campo magnético. Se ele gera campo magnético e ele está em movimento, campo magnético em movimento, relatividade especial diz que tem campo elétrico. Então, a gente já começa a desconstruir um pouco esses lugares comuns, né, que a gente aprende na infância, né? A gente vai depois descobrindo que o mundo é mais complexo. Daqui a pouco a gente vai descobrir mais coisas, né? Então, e a gente já começa a perceber com os experimentos de hoje em dia que eu tenho relações mais delicadas entre carga e massa. Até hoje não está muito clara a relação entre carga e massa. Está lá, a gente sabe que Millikan, lá em 1910, ele mediu a carga do elétron, fazendo a medida com a experiência com a gota de óleo e calculando a razão E sobre M. E aí ele mediu com isso a carga do elétron. Mas qual é a relação entre carga e massa? Será que a carga do elétron vem da massa do elétron? Ou é a massa do elétron que vem da carga do elétron?
Quando o elétron nasceu, o que ele tinha? Ele tinha carga ou massa? Ou ele tinha carga e massa? O modelo padrão nos diz uma coisa. O modelo padrão diz, quando o elétron nasceu, ele não tinha nem carga nem massa. Quem fez ele ter massa, quem fez ele ter carga foi o bóson de Higgs. Mas essa é a historinha do modelo padrão. Existem outras gêneses que a gente pode acreditar. Então, qual é a origem da carga e da massa? A gente está descobrindo aos poucos. Fala. Toda essa ideia de carga e de massa, você está assumindo que é uma partícula, né? Estou pensando em partículas. Mas, caso isso fosse... Não necessariamente puntiforme. Não, sim, sem estrutura interna. Mas um ente elementar. Uma interpretação quântica de, por exemplo, como se fosse uma onda. Isso. Como essa massa e como essa carga seriam reinterpretadas? Ou elas se manteriam na mesma interpretação? Simplesmente o que o campo faz é, vamos dizer assim, dissolver a partícula. Então você desmaterializa a partícula e ondula a partícula. Ela passa a ser representada por um campo. Esse campo, aí claro, o campo é uma estrutura matemática. Essa estrutura matemática, ela descreve exatamente a carga e a massa dessa partícula. Então você consegue jogar na estrutura matemática campo a descrição daquilo que é a carga da partícula e daquilo que é a massa da partícula. Então você estaria trabalhando com campos ao invés de uma partícula. Isso. E aí você entende mais, porque você desconstruiu a partícula. Então você consegue ver a estrutura interna dela através do campo. E dessa forma você pode abandonar totalmente a ideia de partícula e trabalhar só com uma ideia de campo? Até uma certa etapa, sim. Você pode trabalhar, você faz tudo o que você quer fazer com campo. Lá no final, você converte campo em partícula de novo. Mas é necessária essa conversão? Ou você pode simplesmente trabalhar com o campo? Então você pode trabalhar com campo. Agora, se você quiser depois, lá no final, quando você substitui a partícula por um campo quântico, então esse campo quântico naturalmente descreve aquela partícula. Você pode fazer toda a dinâmica da partícula pelo campo. Agora, em algumas situações, dependendo do nível de energia que você está, você consegue, por exemplo, se eu te dou um problema, vou voltar às origens aqui, dou um problema para vocês. Eu tenho uma partícula carregada, um campo eletromagnético. Resolvo um problema. Aí o cara fala, eu estou na física 3. O que eu sei? Lei de Newton. F é igual a dp dt. Sei eletromagnetismo. Força de Lorentz, que é mais que VD. Então tem um problema. Uma partícula, massa M, uma bolinha de massa M com carga, sofrendo força elétrica, sofrendo força magnética. Eu uso o ferramental que eu tenho. F igual a MA. Conheço F, vou tirar a aceleração, vou tirar a velocidade, a posição a partir das condições iniciais. Beleza. Aí você fala, pô, cara, que baixo nível é esse? Isso aí é mecânica quântica. Então não vamos tratar nada de F igual a MA, isso é coisa galileana. Vamos falar de mecânica quântica. Aí você vai lá e você escreve H psi igual a IH cortado ddt psi. E aí você já não vai falar mais, não vai dar força, você vai falar dos potenciais. Eu vou fazer o acoplamento mínimo. Beleza? E a partícula, cadê a partícula? Está numa função de onda. Você já desmaterializou a partícula, colocou sobre a forma de uma função de onda. Quando você pode dizer, não, está certo o garotinho que botou F igual a mim. É mais ingênuo, mas está certo. Você fala, porra, mas a mecânica quântica não é melhor que a mecânica newtoniana? Mas você também está certo. Vai depender de quê? Quando é que você vai usar a lei de Newton e quando é que você vai usar a equação de Schrödinger para descrever o mesmo problema? Aí você fala, não, baixo nível, você sabe mecânica quântica, eu sei teoria quântica de campo. Então eu vou resolver o problema usando o QED. É isso. Usar a seção de choque, aí eu uso todo o ferramental do QED. Aí vem um cara que caga na minha cabeça e diz, cara, que é isso? Eu sei teoria de corda. Você vai resolver o problema em 10 dimensões. Poxa, o elétron para mim, o elétron é a partícula, o elétron é uma função de onda, o elétron é campo, o elétron é a flutuação, a oscilação de uma corda elétrica em 10 dimensões. Então, o campo eletromagnético, a flutuação da corda. Então, vamos resolver o problema usando teoria de supercordas em 10 dimensões. Depois eu faço uma redução dimensional para o espaço de Calabi-Yau, ganho uma supersimetria, endoidecido. Eu estou sendo um pouco hiperbólico assim, para você ver que o mesmo problema tem várias frentes. Não, mas o meu incômodo com... Mas deixa eu acabar o meu incômodo. Vai. Eu acho que eu vou te responder. Então, a questão é, quando é que eu sei o
que eu não posso fazer então tudo usando física 3, F igual a MA, que é igual a QE mais QVB? Ou Hψ igual a IH voltado DDT psi. Ou então eu vou usar gráficos de Feynman usando eletrodinâmica. Vou usar teoria de supercódigos. Todo mundo está certo. Dependendo. Agora, se o teu elétron está com uma velocidade C sobre 300, se o teu campo elétrico tem uma frequência no micro-onda, no infravermelho ou até no visível, a teoria de corda é loucura. A eletrodinâmica quântica é loucura. Então, você resolve tudo, quantos problemas sérios você resolve dizendo que F é igual a MA, que é QE mais QVB. Vai depender de quê? Vai depender do instrumento de observação, vai depender da intensidade do teu campo elétrico, vai depender da frequência do teu campo elétrico, vai depender da velocidade do teu elétron. Então, se o teu elétron for baixamente relativista, então um elétron tem C sobre 500 de velocidade. Meu campo elétrico é um campo elétrico, um campo magnético, um campo elétrico luminoso, da faixa de 800 newtons por coulomb, ou um campo magnético na faixa de alguns militesla. Então, cara, eu não vou acessar a QED, eu não vou precisar nem de mecânica quântica. Agora, se eu tenho, meu campo eletromagnético tem uma frequência que está na faixa já do raio-x. Então, essa onda eletromagnética, o comprimento de onda dela já bate com o comprimento de onda de ponto do elétron. Então, essa onda, esse campo eletromagnético, ele não vai ver o elétron como partícula. Ele vai ver o elétron como onda. Então, você não pode usar mecânica dessa. Você pode usar a mecânica de Schrödinger, a mecânica quântica. Mas imagina que você tenha mais energia ainda, você tem um campo elétrico na região dos gama. Então, você tem um campo eletromagnético está na frequência dos raios gama, vamos dizer, 10 a 22 Hz. Você tem uma fóton com uma frequência na faixa de 2 MeV, 3 MeV. Então, esse fóton, ele não vai olhar para o elétron nem pensando na mecânica quântica. Esse fóton vai dizer, ó, a gente só se relaciona pela QE. Então, tudo é possível, isso que eu estou querendo dizer. Não tem um formalismo que seja melhor do que outro. Você tem que ver qual é a situação física para aplicar aquilo. Era essa a tua interpretação? Minha interpretação maior... Eu falei à toa. Deixa eu ficar perto para ver se eu ouço melhor. Fala aí. Não, estou brincando. Fala aí. A minha interpretação maior é o seguinte. O senhor fala... Você. Não. Desculpe. Você fala de uma massa do elétron, por exemplo. Mas essa massa tem alguma relação, por exemplo, com a massa que eu e você somos feitos? Sim. Ou ela é algum ente diferente? Não. É a massa inicial. É a massa inicial, né? É a massa que sente o campo de gravitação. Não entendo. Uma hora você trabalhar com uma massa inercial de fato, e outra hora com uma onda, dependendo de como, das energias, enfim. Isso. Aonde é que essa massa está enfiada na onda? Isso que eu ia perguntando. Aonde é que a informação, se eu desconstruir a partícula, se a partícula virou uma onda, para onde é que foi a massa? Você vê mais ou menos assim. Então, a massa dela está ligada com a energia. Se ela tem, a onda tem energia. Se a massa dela, se ela tem uma energia cinética, a massa dela é um meio de MV2, a energia cinética dela é um meio de MV2. Você vai ter esse meio de MV2 na mecânica quântica sob a forma de uma HNI. Então você transforma, ela tem essa energia, só que a energia está, a onda está carregando essa energia, não é a massa que repousa. Você não vê mais a partícula, o fóton que chega aqui, ele chega com um comprimento de onda na faixa de 10 a menos 13 metros, 10 a menos 14 metros, com um comprimento de onda já na faixa assim, baixo visível, né? Ultravermelho. Esse fóton que vai chegar, ele já não vai ver o elétron como uma partícula com massa n, ele vai ver uma onda com uma energia correspondente a essa massa. Certo? Legal? Muito bom? Essas coisas não são óbvias, não, porque às vezes a gente aprende o formalismo, aí a gente fala, prova de física 3, eu só sei F igual a MA e QM, eu só vou aplicar isso. Mas imagina você está fazendo uma prova para professor titular da Universidade de Princeton. Aí o cara fala, você vai para quem? Vai ocupar a cadeira de Newton. Então o cara te dá uma prova de título, prova de professor, prova escrita. Resolva o problema de uma partícula carregada no campo eletromagnético externo. Aí você fica com vergonha de usar F igual a MA. Mas não, mas se eu usar mecânica quântica, os caras
Só vou usar a teoria de cordas. É o mesmo problema, gente. Se você está num contexto, você fala, só me resta mecânica quântica. Você está dando prova de mecânica quântica. Aí cai esse problema, ninguém vai usar QED, ninguém vai usar física galileana. Aí você está fazendo eletrodinâmica quântica. Eu dar essa na prova, aí você vai usar eletrodinâmica quântica. Mas quando não tem prova, quando é a vida que te dá o problema. E, por exemplo, resolveu o oscilador da forma mais, usando variáveis complexas, usando a simetria SUN do oscilador. Você pode, mas aí não é o contexto. Então, a questão que eu estou querendo colocar é que, às vezes, o problema ele pode ser muito complicado ou ele se torna muito simples. Você tem que saber a situação física. Quando é que eu aplico a mecânica newtoniana? Quando é que eu aplico a mecânica relativística? Quando é que eu aplico a mecânica quântica? Quando é que eu aplico a teoria de campos? Quando é que eu aplico a supersimetria? Quando é que eu aplico a supergravidade? Quando é que eu aplico a teoria de cordas? Quando é que eu aplico a gravitação quântica? Você tem todo esse limite. Você tem que ver a situação. Mas nesse caso, o fóton tem essa energia. O campo elétrico tem essa dimensão, tem essa grandeza. O comprimento de onda de Compton da partícula que eu estou observando é um próton. O comprimento de onda de Compton do próton na faixa de 10 a menos 10 metros. Então, você já começa eu já estou me localizando. Não, esse problema ele não pede mecânica quântica. Eu posso resolver esse problema em boa aproximação usando mecânica newtoniana, ou então usando mecânica relativista, mas não quântica. Então, é o mesmo, isso que eu estou querendo dizer para vocês, é o mesmo problema. Então, a partícula continua tendo massa m, mas você está descrevendo essa massa sob a forma de uma onda. O outro cara não, para mim essa partícula é uma bolinha com massa m. É uma outra visão que se adequa a certas situações. Tá certo? Vamos lá então. O que vocês acham que a gente possa... Isso aqui é o quê? Isso aqui é um escalar. O que mais que eu tenho de escalar aí? Por exemplo, eu tenho uma grandeza aí, tem um campo magnético aí. Esse campo magnético é um pseudo-escalar. Será que eu poderia pensar, vamos pensar numa visão em que eu vou somar grandezas escalares, esquecendo, por exemplo, a questão do pseudo-escalar. Eu poderia pensar o seguinte, será que há chance de alguma interação eletromagnética não ter invariância sobre paridade? Será que algum sistema na natureza que já revelou, por exemplo, a violação de paridade na interação eletromagnética? Qual é a chance disso acontecer? E vamos ver qual é a física que sai daí. Então, por exemplo, isso aqui é uma grandeza escalar. Se comporta como escalar, eu poderia colocar aqui um parâmetro físico constante e colocar aqui meu campo magnético. Estou somando um escalar com um escalar. Só que esse aqui é um verdadeiro escalar e esse é um pseudo-escalar. Às custas de que eu estou colocando isso aqui? Vamos ver o que isso pode dar para a gente. E aqui eu vou colocar a minha carta. Obviamente, a crítica que a gente já tem aqui é que eu estou escrevendo uma equação de Gauss, uma equação de Maxwell, que não é mais invariante por paridade. Porque esse cara aqui é um vetor, esse cara aqui é um vetor, e isso é um escalar. Esse cara é um pseudo-escalar. Então, escalar, pseudo-escalar, escalar. Mas eu vou assumir o risco. E vamos ver o que a gente ganha daí. Essa equação eu não posso mexer, porque essa equação é inviolável, porque é rotacional de E igual a rotacional de zero, então essa equação sai daqui, é uma identidade. Essa equação ela já está escrita aqui. Ela é até redundante, porque ela já está naquela relação. Mas eu vou reproduzi-la aqui. Essa equação, por exemplo, está correta. Isso aqui, vetor, vetor. Pseudo-escalar. Pseudo-escalar. Essa equação não violou a paridade. Agora, esse cara aqui nós já vimos. Então isso aqui é um pseudo-escalar, isso é um vetor. Então isso aqui é um pseudo-vetor. Mas isso aqui agora se torna um vetor. Nós já aprendemos um vetor. Eu posso pegar esse vetor, por exemplo, eu poderia colocar um parâmetro zeta aqui. Opa, isso é um vetor. Tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, esse cara aqui é um vetor. Se esse cara aqui, estou colocando modificações que podem violar a paridade. Se esse cara aqui é um vetor, passou a ser um vetor, esse cara aqui é um vetor. Essa equação viola a paridade. Será que essa equação poderia violar? O que eu faço? Eu coloco aqui isso para violar a paridade ou deixo assim? Vamos dizer que a gente deixa assim. Então, eu pude mexer nas minhas equações de Maclaurin sobre C2
DT mais um zero. Então, eu estou escrevendo aqui um novo conjunto de equações de Maxwell, onde, como eu tenho à disposição, eu não posso fazer isso em 3 dimensões, porque o divergente de E não aguenta colocar o B aqui, porque o B é um vetor. Aqui eu tenho rotacional em 3 dimensões, nós temos rotacional de E aqui. E aqui nós temos o DE, rotacional de B. Então, a gente tem o rotacional de B aqui, e aqui nós temos o DE dt. Então, eu poderia até colocar um campo elétrico aqui, mas eu não colocaria o campo magnético aqui, porque ele não caberia aqui, porque ele é um vetor. Isso seria ruim, eu não conseguiria mostrar que eu satisfaço uma equação de onda. Eu preciso que as ondas eletromagnéticas sejam satisfeitas para E e para B. Então, eu estou propondo esse conjunto de transformações, de equações novas aqui, em 3 dimensões, no plano. Essas equações aqui são chamadas equações de Chern-Simons. Isso aqui é a eletrodinâmica de Chern-Simons. A eletrodinâmica de Chern-Simons é característica de 2 dimensões planares, de 2 dimensões espaciais. E ela se desenvolve dessa forma. Ela acrescenta aqui uma informação sobre o campo magnético e acrescenta aqui uma informação sobre o dual do campo elétrico. Vocês podem ver que com essas equações aqui, acertando esse psi igual a esse zero, se a gente tivesse a condição zero igual a psi, essas equações aqui, elas conservam a carga elétrica e elas dão equação de onda. Dão equação de onda para o campo E e para o campo B. Então, essa é uma nova eletrodinâmica que é muito popular, sobretudo no estudo de sistemas planares, que é chamada eletrodinâmica de Chern-Simons. E ela hoje, para os supercondutores topológicos, ela vem sendo estudada inclusive em 5 dimensões. Então, eu vou deixar um espaço agora para o Felipe. Está copiando aí. Então, essa aqui é a eletrodinâmica. Se vocês quiserem, eu não vou nem deixar tarefa sobre isso, porque essas 2 teses que eu dei para vocês, a do Ricardo e do Linda, elas são todas teses para eletrodinâmica planar com Chern-Simons. Então, vocês podem encontrar muitos desenvolvimentos ali envolvendo Chern-Simons. Se interessar a vocês, né? Porque é uma física mais próxima de aplicações da matéria condensada. Quem estuda supercondutores planares, supercondutores com altas temperaturas críticas, quem estuda efeito Hall quântico, quem estuda vórtices, toda a matéria condensada hoje ela está muito direcionada para as teorias de Chern-Simons, a versão Chern-Simons do eletrodinâmica. É uma eletrodinâmica bem interessante. Eu tenho um artigo aqui muito bom. Esse artigo aqui é hiper completo. É um artigo chamado, é um artigo que ele é colocado um pouco nessa direção. Ele faz a mecânica clássica, ele faz a mecânica quântica e ele faz a teoria de campos associada a Chern-Simons. Esse artigo aqui, ele foi um conjunto de normas, foi um curso que o Gerald Turner deu numa escola de verão. Então, é um material muito pedagógico. Aspects of Chern-Simons. É um arcaico. É de 99, mês de fevereiro, página trabalho 115. Então, essas aulas aqui, elas foram dadas numa escola chamada Les Uches, que é uma escola tradicional que tem na Europa, que faz na França, né, lá nos Alpes franceses, numa cidade chamada Uches, Les Uches, e essa escola é uma escola bem tradicional. As aulas lá são sempre aulas muito boas. E o Gerald Turner fez lá essas aulas, deve ter sido uma série de umas 8, 10 aulas, sobre toda a física de Chern-Simons. Muito bom, e é bem atual, porque, quer dizer, era bem atual naquele tempo, né, de 99, mas o grosso de Chern-Simons surgiu no início da década de 90. Então, no final da década de 90, ele fez uma revisão profunda. Ele passou em revista toda a área até 99. De 99 para cá, passaram-se 16 anos, não houve tanta mudança em relação ao que ele fez. Ele conseguiu produzir um material bem clássico, bem atemporal sobre essa discussão. Claro que o que há de Chern-Simons mais novo hoje é mais em 5 dimensões. Mas essa é a base para se compreender o que é a teoria de Chern-Simons,
as consequências disso na mecânica quântica, as consequências disso na teoria de campos. Então é um trabalho muito bom, é um conjunto de aulas muito bom. Se alguém precisar um dia, pelo curso de eletromagnetismo, fazer um trabalho, um curso de mecânica quântica fazer um trabalho, ele tem discussões muito amplas aí, é um trabalho muito rico. Tá bom? Felipe, vamos lá. Agora pode falar, vamos lá, você pode falar. Eu sei que você fala. A gente fez essas diversas transformações, esse simetria de gauge, em menos ou mais dimensões, ela é afetada? Não, se tem conservação da carga, tem simetria de gauge. Então a simetria de gauge está garantida pela conservação da carga. Vamos lá. Você tem, quer falar uma coisa? Márcio, mais trocas, Vem mesmo, Márcio, Você tem que espetar isso no mensagem. Isso. Chern-Simons também? Isso, já sabe também. Também um caso massivo? A equação de onda que vocês vão ganhar aí mostra que o fóton ganhou massa. Na teoria do Chern-Simons, o fóton se propaga como massa. Mas se Proca e Chern-Simons envolvem o potencial de escala, qual é a diferença entre os dois? A simetria de gauge. A simetria de gauge Proca não existe. Proca viola a simetria de gauge frontalmente. Não é uma teoria de gauge. Chern-Simons é uma teoria de gauge. Só sabe onde tem que colocar? João? As teorias correm. Então pode ajudar a gente? Espetado, coisa é altamente trivial. Obrigado, João, se você puder. Acho que tem que colocar aqui no... O computador está aqui, né? Coloca ali, né? Ele vai ligar, ele vai vir assim. Já tem um pendrive aqui, só. Não, acho que alguém esqueceu aqui a pendrive aqui. Alguém esqueceu, talvez seja da casa. Deixa eu ver se tem nome aqui. Deve ser a aula da casa. Deve ter uma aula de lá. O João vai ajudar. Teve uma reunião também? Não pode ter deixado. Vou pegar o... Tem várias aulas aqui. A aula de menina, Réveillon, é melhor mexer. Não investe, não, é. O João tem um pendrive que ele falou no carinho. Pelo amor de Deus. Foi mexendo no computador. O cara foi. Vou mostrar um negócio do computador aqui. Veio o que a gente esperava. Não, viu não. O diretor do colégio. Deixa eu ver. Eu vou depois da hora. Depois do Felipe vai acabar. Que horas tem que falar? Obrigado, Vamos lá então. Meu nome é Felipe, está escrito ali, né? Sou aluno de matemática aplicada da UFRJ, do quinto período, então maneirem nas perguntas. Sou aluno dele, faço isso com ele já há um ano, né? Mas já conheci ele há mais tempo. Eu vou apresentar basicamente eletrodinâmica em 1 às 4D, 5 dimensões, né? A quarta dimensão espacial, é claro, como ele falou da convenção, e as implicações que isso traz. Tem que ficar vindo para trocar aqui porque não tem jeito, né? Vamos lá. Começar com a introdução. Ele está falando de mudança de dimensão. A ideia de passar de dimensão não é nova, né? A gente faz isso em diversas coisas. A gente causa Klein, você faz isso, você faz isso em cordas, né? Você pede 10 dimensões. Quer dizer, eu estou falando de 5, estou pedindo muito menos. Né? Você faz isso em Chern-Simons descendo e não aumentando. Tem diversos motivos para se fazer isso. Um deles, o principal, está na ideia de tentar unificar a gravidade com o resto das interações. Né? Ela se mantém ali, não consegue juntar com nada, mas o pessoal de cordas talvez consiga, né? Gravidade quântica, mas todas essas teorias elas pedem mais dimensões. Então, é razoável a gente ver, se a gente acredita em particular 5 dimensões, que o nosso espaço é melhor descrito, a nossa física é melhor descrita em 5 dimensões, é razoável ver como ficaria o eletromagnetismo em 5 dimensões. Né? Tem mais coisas que eu vou falar da motivação, mas que tem os slides depois. Né? Mas tem diversas motivações. A principal delas é essa, é a ideia de você subir dimensões para tentar explicar novos fenômenos e ver o que acontece. Ver se a gente consegue fazer o nosso eletromagnetismo de 4, que a gente conhece bem, ser explicado de uma forma mais fundamental em 5. Né? Então gravem essa frase, porque é ela que vai encerrar. A nossa física em 4 dimensões, o nosso eletromagnetismo em 4 dimensões é reflexo de algo mais fundamental em 5.
Ou bem, pode ser, né? Deve ser. Então, vamos lá. O objetivo do trabalho, então, basicamente, é estender o eletromagnetismo de 4 dimensões para 5 dimensões. Essa extensão vai ser feita de uma forma mínima, como foi feito com a Kaluza-Klein, e eu vou falar um pouco mais depois, ou seja, eu vou deixar os índices correrem mais 1, e vou ver como é que fica. Né? Isso é uma forma de estender. Depois que a gente fizer isso, a gente vai ver que a gente vai ganhar novos campos. Esses novos campos vão, bem, se transformar de certa forma e vão estar associados a um tensor de energia-momento, que a gente vai mostrar que um pedaço dele pode dar explicações do que a gente quer. Em particular, a gente vai ver também que a última coordenada dele pode estar associada à expansão acelerada do universo. E a gente vai associar essa expansão acelerada ao que se chama de energia escura. Então, a gente sabe desde 97, eu acho, que o universo tem expansão acelerada. E se convencionou falar que, quem que causa expansão acelerada, né? Vamos chamar isso de energia escura. E, bem, eu pretendo mostrar que se a gente consegue estender dessa forma o eletromagnetismo para 5 dimensões, a gente consegue associar um momento, né, um pedaço do tensor que está associado às pressões na 4ª dimensão a essa expansão acelerada. E a gente vai então dizer que os novos campos que aparecem quando a gente estende o eletromagnetismo são então, possivelmente, energia escura, ou pelo menos uma parcela disso. O que seria fantástico, porque até onde eu sei, a gente não conhece a maior parte do universo. Papo de 70%, 74% de energia escura, algo assim, não é? 70%. Então quer dizer, a gente não conhece 70% do que a gente está. A gente não conhece nada. Então se a gente conseguir mapear, falar que um pedaço do eletromagnetismo que a gente conhece razoavelmente bem descreve energia, ou é energia escura, a gente está avançando de alguma forma. Né? Em particular, eu falei procedimento, né? Depois a gente tem que mostrar também que quando a gente, quando a gente estende esse eletromagnetismo, a gente não está perdendo o nosso eletromagnetismo, porque de nada adianta eu falar para vocês uma coisa em 5D bacana e mas não vale mais nada que a gente sabe. Não funciona, né? Quando você larga a caneta, ela cai, as cargas emitem campos. Então é razoável que a gente mantenha tudo que a gente sabe da mesma forma. Ou seja, que a gente não mude o elétron em 4D. Tem algumas teorias que estendem a chamado espaço galileano estendido, que vai para 5 dimensões, que eles tentam conservar a lagrangiana. Aí, na sua teoria, você estender o eletromagnetismo para 5 dimensões, mas tem um objetivo assim, já tinha pensado algo antes, ou você vai deixar correr para ver o que é que chega lá na frente? Duas coisas. A primeira é, a minha lagrangiana vai ser a mesma que a de 4D. A diferença é que o meu potencial vai correr mais um índice. Então não vou botar termos novos na minha lagrangiana. No artigo de Lyell que eu vou comentar, o dele tem termos novos, mas não por causa disso. Porque ele quer colocar massa nas coisas, ele quer fazer outros fenômenos. Agora, em relação ao que você perguntou, qual foi a segunda pergunta que você fez? Não, eu perguntei se você tem uma motivação assim antes para estender a 5ª dimensão, ou você vai estender a 5ª dimensão e vai olhar o que acontece. Sim, motivação eu tenho um monte. Para estender, em particular para 5, porque deu certo em Kaluza-Klein. Kaluza-Klein pega a relatividade geral em 4, estende, eu vou falar um pouco mais, estende para 5 e consegue unificar. Então, se a gente estender eletromagnetismo, talvez a gente consiga unificar alguma coisa. Só uma palavrinha que pode ajudar aí na tua colocação, só para ilustrar um pouquinho melhor. Em 4 dimensões, como o Felipe falou, tem o problema da energia escura, mas tem o problema da matéria escura. E dentro da discussão da energia escura, o que você tem deve ser uma pressão negativa que faz com que o universo, em vez de estar sendo encolhido, ele está se expandindo. Por isso dá a pressão negativa. E depois, em relação à matéria escura, existem várias propostas de que possa ser a composição dessa matéria escura. A gente ontem falou de eletrodinâmica axiônica. Então, esse áxion, a gente está procurando. Nós não vemos o áxion em 4 dimensões. O nosso áxion, ele até hoje não apareceu. Ele é matéria escura. Será que a matéria escura, ela poderia estar ligada a essa dimensão extra? Então, um pouco a motivação de olhar o eletromagnetismo em 5 dimensões é que ele potencialmente contém o áxion. Então, isso é uma motivação para se fazer essa física em 5D, que não seja só faz e vê o que dá. Não é tanto assim. Não. Tem uma motivação que provavelmente a matéria escura pode estar escondida em 5D. E o áxion, ele sai unificado com o fóton. Seria um pouco isso, tá? Vai vir no slide de motivação, vai ter outras, inclusive isso, áxions para fótons, matéria e energia escura, enfim. Acho que é o próximo slide, senão eu... Quem falou disso também de matéria escura foi o Natan. Natan está presente. Bom saber que Natan está presente. Então, motivações. Teoria de Kaluza-Klein, que foi pelo menos a que me pareceu ser uma... Em questão de abordagem,
a que parece mais, na minha concepção, é a Kaluza-Klein. A ideia de deixar correr mais um, aumentar o tensor em uma ordem, ver o que aparece. E, inclusive, quando a gente está falando de aumentar as dimensões, eu estou falando também de por que não pode mudar. A questão é, você tem uma quinta dimensão que a gente não percebe. Então é fundamental a importância de saber onde fica escondida essa quinta dimensão. E a forma de se falar isso em Kaluza-Klein, por exemplo, é de falar de dimensão compactificada. Quer dizer, a gente tem as dimensões que a gente tem, né, infinitas em Kaluza-Klein, por exemplo, a gente tem x0 no tempo, né, x, y, z, e a outra dimensão não é que nem as outras, ela é diferenciada, ela é compactificada. Compactificada de que forma? A gente só pode acessar essa nova dimensão se a gente chegar na escala de energia dela. Então, a gente possivelmente não veria essa nova dimensão, porque a gente não chegou na escala de energia dela ainda. Né? Então, isso tem duas coisas boas. A primeira é que a gente está falando por que a gente não vê, e a segunda é, talvez a gente possa ver. Se a gente continuar conseguindo aumentar a escala de energia, talvez um dia a gente consiga alcançar essa escala. Outra forma também de poder se falar de mais dimensões, que o pessoal de cordas usa muito, é falar do modelo de Brandis. Né? Ele comentou, aliás eu vou até imitar ele, você pode falar que a gente está numa brana, né, que é como se fosse uma subvariedade tridimensional, 3 dimensões espaciais, incrustada no espaço de mais dimensões. Isso explicaria, por exemplo, e agora vou fazer a analogia, se a gente está nesse espaço aqui, né, e por que a gravidade é mais fraca? Se a gente está preso aqui, quem estava na primeira aula sabe o que é isso, talvez a gravidade esteja vazando. Né? É claro que isso também traz problemas, por que as outras interações não vazam? Por que só a gravidade vaza? Isso eu não sei, talvez ele saiba. Enfim, tem vários modelos para explicar isso, mas em particular a Kaluza faz essas coisas. Ele põe, por exemplo, quando ele faz a teoria dele, ele põe a condição de cilindro que ele fala. Ele fala, tá, a física está aqui e não depende dessa nova dimensão. A gente vai usar um pouco isso quando a gente for fazer redução dimensional. Como é que a gente vai descer dimensão? A gente não pode descer do mesmo jeito que a gente subiu, senão a gente não altera nada. Né? A gente vai descer supondo que a nossa física aqui não depende dessa quinta dimensão. Que a gente chama de uma redução a la Schertz-Schwarz. Nome bonitinho, mas que no fundo é fazer derivada de qualquer campo nessa nova direção igual a zero. Motivações, então, para as coisas que eu já falei um pouco. Teoria de cordas, né? Que está um pouco na moda, tem diversas correntes, inclusive o pessoal do Witten, né? Que é, enfim, o massacre das cordas. Conjecturas de Maldacena, outro ponto importante que ele também comentou na primeira aula, que é você falar da possível equivalência entre ADS5, espaço de antitecido 5, e CFT4, teorias conformes. Né? Então, se você tem uma teoria, pelo menos uma hipótese, uma conjectura, de que tem uma equivalência entre um espaço 5-dimensional, que você descreve gravidade clássica, e um espaço 4-dimensional, que você poderia descrever uma teoria quântica de calibre, se houvesse correspondência, não, peraí, a gente está falando de uma coisa 5D equivalente a outra em 4D, a gente está falando de clássico equivalente a quântico. E um está na borda do outro. Talvez esteja bem na onda do que a gente está fazendo. É uma ótima motivação para a gente estar trabalhando isso. Outra motivação é energia, matéria escura, energia eu já falei, matéria já falou, inclusive ligado a áxons e parafótons. Né? Inclusive, eu vou citar outros artigos também que vão falar sobre isso. Né? E os supercondutores topológicos. Então, o pessoal do Witten lá, coisa está na moda, e supercondutores topológicos, e eu vou citar o artigo dele também no próximo slide, o que ele faz é um Chern-Simons, que ele falou aqui, em 5D, para tentar explicar como é que aquele fóton ganha massa, que ele chama de processo de geração de massa topológica. Bem, eu não sei o que é, o artigo do Witten é dificílimo, eu não entendi direito, mas que a ideia basicamente é essa. Então, peraí, se faz então, para os supercondutores topológicos, uma teoria em 5D, para poder explicar aquilo. Então, tem várias motivações dentro disso. Não é uma motivação e nem só a mera curiosidade acadêmica de vamos botar para 20, vamos ver o que rola. Enfim. Aqui eu citei 3 artigos para vocês verem que essa coisa de dimensões não morreu com Kaluza-Klein, né? Aqui tem o primeiro artigo falando de tentar extrair um parafóton de matéria fria. Então, é baseado num outro artigo também. Esse aqui foi junho desse ano, faz pouquíssimo tempo, né? Basicamente, ele propõe um circuito para tentar detectar parafóton. É baseado num outro artigo que saiu semelhante, que propõe um experimento semelhante para detectar áxons. Né? É isso mesmo, né? Não tem nada de especial. Então, quer dizer, um circuito extremamente simples. Eu não sei se foi feita experiência de fato. Foi... Não, só propõe, né? O segundo paper que é o do Witten, que é famoso, ele também comentou, que eu já falei um pouco sobre ele, e que, acreditem em mim, vocês podem pegar para ler, é difícil. E o terceiro artigo, que é o artigo do Léo, que basicamente fala de tudo isso que eu estou falando, só que a Lagrangiana dele tem muito mais termos e os tensores dele são muito maiores. Tá? Mas, grosso modo, ele vai falar também da mesma coisa, da relação com a energia escura, expansão acelerada, geração de massa topológica, enfim. Uma teoria abeliana parecida com a do Witten. E aí ele pode falar melhor, afinal, o que ele escreveu. Né? Agora a gente pode começar a meter a mão na massa, afinal eu faço matemática e não filosofia. Né?
Então, a gente vai fazer na parte técnica muito parecido com o que a gente faz em 4D. Né? A extensão é parecida, a gente só vai crescer mais um. Então eu vou definir um simples vetor, em vez de um quadrivetor, com uma nova componente. Ah, teve uma dúvida quando eu apresentei na JIP, junto dos examinadores, ele perguntou o que acontecia com o campo elétrico magnético. Vocês vão ver ali que eu vou definir o campo elétrico da mesma forma, e que aquele A que aparece ali é um A vetor, é componentes AX, AY, AZ. Não tem psi ali. O campo elétrico é o mesmo, o campo magnético é o mesmo. Eu estou estendendo o potencial. Tá? Se tiver alguma dúvida. Aliás, se vocês tiverem dúvida, eu vou falhar, não olhando com cara de. Enfim, eu vou estender o meu simples vetor potencial, né? Não vou falar pentavetor, que fica feio. E vou estender também a minha noção de derivada. Agora eu tenho uma nova dimensão, faz sentido falar em variação nessa nova dimensão. Colocamos o DDS ali. Tá? E, enfim, a métrica, como essa nova dimensão é uma dimensão espacial, eu vou manter a assinatura de menos, assim como as outras dimensões espaciais, também não vai mudar nada. Mesma regrinha para subir desse índice. E vou agora definir os campos. E B eu vou definir da mesma forma. Exatamente da mesma forma, não vou mexer neles. Só que quando a gente for fazer no próximo slide o tensor de energia, o tensor eletromagnético, vão aparecer mais uma linha e mais uma coluna. Né? E quando você faz a prescrição da equação de movimento mesmo, perdão, da definição do tensor eletromagnético, vão aparecer os campos, que são exatamente, em cima vai aparecer o DDT de psi e o DDS de φ. Então eu não estou tirando esses novos campos do bolso, não. Eles vêm da própria definição do tensor eletromagnético. Vão aparecer no próximo. Fala. Esse TDS, ele é simplesmente o XYZ ou ele é um complemento de arco ou alguma coisa do tipo? Não, é XYZW. Essa é a questão de gosto. Enfim, e vou ter que definir esses novos campos, porque, repito, vai aparecer um tensor eletromagnético mais, sei lá, 9 componentes, fala. Qualquer nova métrica, você mantém a variância de intervalo? E variância de intervalo? Sim. Sim, vai ter o que? Está falando do DS2? DS2 igual a DT? Sim, tem que ter. Vai ter uma nova direção. É só você imaginar, se você quiser imaginar em 4D, a gente imagina o quê? Sei lá, uma fonte emite um sinal, né? E até você estava na apresentação, né? Uma fonte emite um sinal, e aí você vê que daí tem um raio, a equação da esfera seria R2 igual a zero, que não é invariante. Grosso modo, uma experiência mental bacana seria essa. Uma nova dimensão, a sua esfera vai ter uma nova dimensão, vai ser R2 igual a X2. Enfim. Aliás, eu não tinha nem colocar esses campos aqui, porque parece que é forçado, né? Na próxima vocês vão ver que não é forçado. Então, enfim, defini o tensor eletromagnético da mesma forma que a gente define em 4 dimensões, né? Não mudei nada, eu só vou deixar o índice correr mais um agora. Quando você fizer aquela coluna da... Eu estou contando assim, mas eu tenho laser, né? Quando você fizer essa coluna aqui, a prescrição que vai aparecer daqui do DNI ali, vai ser justamente o DDT de psi, DDS de φ, para cá para cima, sobrou um C, e para o AX vai ser a mesma coisa. Então a gente define assim para ficar conveniente, né? Esses novos campos que apareceram. É antissimétrico, você coloca um zero no último, não vai mudar nada. Ali está abertinho para quem... Vocês podem fazer a conta, né? Ou então acredita em mim. É outra opção. Uma coisa, você reserva o ar, no potencial ar que estava em 4 dimensões, vai para 30. Perdão, não entendi isso. Potencial ar. Esse ar que tem uma rotacional de ar. Depois ali embaixo, o E pequeno tem o ar de novo. O E pequeno tem um ar de novo, exatamente. A X, Y, Z. O Dório, o psi, aquela componente de potencial psi, completa a quinta dimensão. O A tem 3 componentes, como aqui no nosso mundo, a X, a Y, a Z. O psi é a componente AS, é a quarta componente espacial. Eu tinha colocado AS, né? É. Eu coloquei JS, coloquei DDS, porque não AS em vez de C. Mas sim, sempre que vocês verem o A com setinha, é a X, a Y, a Z. O nosso, é o nosso A. Então esse é o nosso B, esse é o nosso E, não precisa ter medo deles. Enfim, vamos lá. Alguma dúvida em relação a isso, ou vocês falem? O que são o quê? Os EIs. O epsilon. Então, esse é o novo campo que eu estou definindo. Esse Ezinho aqui que você está dizendo? É a componente do novo campo. Eu coloquei aqui para não ter que abrir a conta. Mas são as componentes do novo campo nas 3 dimensões espaciais. É X, Y e Z. Sim, exatamente. E quando você colocar esse novo campo, você vai ter derivadas de X, derivadas de Y. E ele mapeia nas dimensões espaciais que a gente já tinha. Isso. Olha, Estou entendendo uma coisa. Fale, a quinta dimensão é independente das opções. A quinta dimensão é dependente, tanto quanto o X é dependente do Y, não é? É uma dimensão ortogonal. É uma dimensão ortogonal. E daí tem o campo eletromagnético, a quinta está ligada. Por que não estaria? Porque quando você faz o rotacional de A, você tem componentes ligados à direção Y e à direção X, por exemplo, se pegar a componente Z.
Por que quando você coloca uma nova direção, ela não poderia depender das outras? Eu entendo isso. Eu entendo isso. Claro que você entra com menos margem, o A5. Sim, eu só estendi o potencial vetor. É o A5 ou o psi? O A5 ou o psi. O A5 é exatamente o psi. Você vê até que no formato da equação, né, fica parecido. Mas eu acho que eu não entendi direito. Claro. Enfim, você escreve as equações de movimento da mesma forma que você fez a prescrição, também, partindo de ordem da Lagrange, vai dar a mesma equação, porque, como eu disse, o Lagrangiano é o mesmo. Então não vai dar nenhuma diferença na equação. Se vocês quiserem recuperar o S, para quem está tendo calafrio aí de ver que a lei de Gauss vai ficar dividir E igual a C2ρ, é só colocar um M0 na frente do J e fica tudo ok. Tá? Então, enfim, aqui a gente parte da equação de movimento, a gente vai achar as duas que a gente queria achar, né, que tem fonte, e vai aparecer uma nova equação, que está ali, a terceira equação, sobre C2 dt de B, né? E as de baixo, basicamente, são identidades, são estruturais, partem direto dos potenciais. A gente não precisa nem de equação de movimento por eles, são identidades. Aliás, são as identidades de Bianchi, duas delas, né, que a gente chama, e as outras duas saem dali também. É só você tirar a dica daqui, o hot dali, é bem simples. Dá pra fazer até de cabeça, ó, a terceira sairia ali do hot, né, tira o hot de E da última, eu já ia achar aquela terceira. E mais um pouquinho, tem que tirar um DT de outro e somar, é bem fácil. Onde a gente definiu as correntes agora com JS, a quinta componente da corrente, seguindo a conversão que a gente está fazendo. Quando você vai colocar agora, escrever o tensor de energia de momento, que é um pouco mais feio, o que a gente vai ganhar agora, aqui está o centro da apresentação, aqui está o centro da ideia. Né? Quando a gente estende para a quinta dimensão, a gente recupera ali o em 4 dimensões que a gente já tinha, o que é óbvio, né? Porque a gente não mudou nossas definições lá de trás de E e de P, e a gente ganha uma nova linha, uma nova coluna. E aí vão aparecer novas coisas aqui, o θ04, né? Mas o que importa é esse último que eu botei uma seta. Se vocês repararem, quando a gente faz ali aquele tensor antigo em 4 dimensões, a gente associa as pressões dos elementos da diagonal, né? O tensor de Maxwell. Se a gente colocar agora aquela última ali, também a gente vai associar uma pressão. Só que repara, é menos meio de alguma coisa. Se alguma coisa for positivo, e pode ser, a gente vai ter uma pressão negativa na direção da quarta dimensão espacial, no caso seria a nossa quinta. Então, se tudo isso que eu falei ali não for besteira, a gente está criando ali uma pressão negativa na direção da quarta dimensão. E aqui que está a associação que eu falei. A gente associa então esses campos, né, a campos de radiação que estão associados à energia escura, que produziriam uma pressão negativa na direção da quarta dimensão. Então esse é o centro da falha. Por que é uma pressão? Por que é uma pressão? Por que a gente faz? Quando a gente faz o tensor de Maxwell e a gente analisa, por exemplo, se quiser mais dimensão. Mas imagina um cubinho, a gente faz as componentes do tensor de Maxwell. Quando a gente faz TXX, a gente está fazendo o quê? Um vetor aplicando na face X, pressão, que eu digo, é ortogonal ao plano, né, a hiperfície do... Então, enfim, se a gente andar mais um... Agora que a gente já sabe isso, e enfim, eu tive que ter feito um pouco mais de alarde para anunciar a pressão negativa da quarta dimensão. Ele falou que a equação vai levando a gente, né? Então ficar com uma pressão negativa e trazendo para cima da gente. Pois é. Daí uma pergunta seguinte, você não acha que o Dira também queria dizer que a equação também gera fantasma? Depois ele está pensando que tem um fantasma que não existe. Pode ser. Pode ser. Agora, a questão é, pode existir. Pode ser um real também. Não pode ser real ou fantasma. Entende assim? Porque se for falar essa coisa do fantasma, então você vai falar de mais fantasmas agora. Peraí. E agora eu vou voltar para as 4 dimensões através da redução que eu anunciei. E bem, os fantasmas do Dora vão aparecer no extra maximum. Porque eu vou dizer, quando você faz essa volta Lachette-Waz, ou seja, anula, como eu disse que o Kaluza fez, né? A física não depende dessa nova dimensão. Tudo bem. Você vai recuperar, vai ter lá, o campo não muda, porque não tinha que mudar mesmo, aí o B, vai reduzir ele, o campo B e E novos, mas isso não tem problema. Agora, as equações de movimento, a gente vai recuperar Maxwell, o que é bacana, que a gente não quer que mude o eletromagnetismo daqui, né? E a gente vai ganhar um fator extra de Maxwell. E aí você pode falar de fantasma a priori, né? Porque eles estão aqui permeando o espaço. Se isso existe, né? Não é tudo falando, é besteira. Esses campos estão aqui. A gente não sente porque eles não se acoplam com matéria. Então existem campos de radiação pura, que não se acoplam com matéria, ao qual a gente associa aquela pressão negativa. Então, se é para ter um fantasma, agora tem um fantasma. O resto do tensor a gente só vai reduzir basicamente, o que vai acontecer é cortar uma ordem e tirar os DDS de dentro, não traz nada de novo, de realmente significante. Mas não estou achando que vocês muito quietos, quando eu li isso eu fiquei espantado.
Então, como conclusão, né, eu vou fechar com a frase que eu disse. Né? O que acontece é que o eletromagnetismo em 4D seria reflexo, então, de uma física mais fundamental em 5D, que tem novos campos, e dos quais a gente pode deduzir a física que a gente tem em 4D. Quando o Causa-Klein está vendo a teoria dele, depois que ele terminou, o pessoal foi calcular a massa do elétron na teoria dele e viu que estava errado. Por isso que o pessoal parou de usar Causa-Klein e desacreditou muito nisso. O material que você está trabalhando aí gera resultados certos da nossa dimensão? Bem, eu não sei responder porque eu não sei que resultado você estaria procurando, mas a questão tem que ser analisado. Agora, a ideia, o que o Fred Causa-Klein foi pegar a ideia. Você está querendo saber o quê? Se eu usar isso em vez de 4D, Sim, é por isso que a teoria da parte saiu, porque só Causa-Klein não era suficiente, nem para acoplar o eletromagnetismo, porque o eletromagnetismo aparecia, só que aí dava uma relação carga-massa errada. Quando você botava os fatores, dava diferente. A questão isso aqui engloba Maxwell. Então, o que Maxwell dá, isso tem que dar. Só uma coisinha, só para você está falando, ok? Só para talvez realmente acho que você não sabe, a gente nunca discutiu isso. A questão do Causa-Klein é que a relação carga-massa deu errada porque ele introduziu a gravitação. Então, no Causa-Klein, quando ele calcula a massa lá, calcula a relação carga-massa do elétron, a relação da carga do elétron está ligada à constante gravitacional. Então, por isso que veio. Aqui nós não estamos colocando gravitação, aqui é eletromagnetismo puro. Então, a gente não teria nem condição ainda de calcular essa razão carga-massa usando algum aspecto gravitacional. A teoria que é eletromagnética pura. Agora, se você, por exemplo, introduz a gravitação nessa discussão, você aí pode voltar a colocar essa questão. A diferença, porém, é que no Causa-Klein, a condição fundamental é que ele junta a carga do elétron, a constante gravitacional e a dimensão de Planck, que é a terceira dimensão, ele encontra uma relação entre essas três grandezas e é isso que perturba a relação S sobre N. É o fato da gravitação estar incluída aí. Tem três parâmetros que ele relaciona. Não é o caso. Eu não estou dizendo que isso aqui é melhor do que a luz aqui, não. Nós não chegamos ainda no aspecto da gravitação. Então, mais alguma fale. Na hora de usar, na verdade, o S usar uma Mudar a métrica do espaço? Mudar a métrica do espaço? Pode, sim, por exemplo, se você quiser. Pode ser. Sim. Temos a perspectiva de colocar, porque o que a gente está vendo aqui é uma simples dimensão plana. O mais realístico seria você pensar que, segundo as teorias mais fundamentais, esse espaço não poderia ser plano, teria que ser um espaço diante de si. Então tem que ter uma constante cosmológica de número. Isso a gente está estudando numa tese de doutorado, que não é um trabalho de iniciação. Obrigado. Sim, claro. Eu comentei no início do artigo dele, eu esqueci de comentar, eu fiz nas... Mas está diretamente ligado às teses de doutorado dos dois rapazes, o Denis e o Pedro. O Denis Coprotti, o qual basicamente eu me baseei para fazer isso aqui na dissertação de mestrado e na tese do Pedro Malta, não? Pedro Malta. Você calculou os fantasmas. Seus fantasmas, que fique claro. Aquele J ali, o que é? Esse J, o JS, que surgiu, o JS é a quinta componente da corrente, fazendo uma extensão semelhante. Tem o A5, né, que seria, é o J quinto. Não, porque se ele desse choque a gente perceberia. Né? Se ele desse choque, isso estaria dizendo que o campo E e o campo B teriam acoplados com matéria. A gente teria que medir no laboratório. Diretamente, né? Fantasma no sentido de que não se acoplam, a gente não consegue medir isso do jeito normal. A gente acopla matéria a gente está presente. Enfim, tem que... Queria agradecer ao Felipe aí pela participação.